mais uma aula de Android Studio com o objetivo de auxiliar os alunos no desenvolvimento dos seus apps. Nessa aula nós vamos ver o que? Nós vamos ver matrizes, ou também chamado de arrays. É um programa simples com o objetivo de gerar 10 números aleatórios ao clicar. Conforme você vai clicando, ele vai gerando os números aleatórios. Aqui nós temos uma sequência de 1 até 10, ele está só sequenciando aqui, e na frente os números aleatórios. E aqui embaixo é só uma matriz, um array também chamado, da semana. Clicou aqui, ele mostra de domingo a sábado. Como que funciona esses programas? Então, saindo do programa, aqui ao lado foi um documento que eu passei para o pessoal ter uma noção do que é isso. Então aqui está falando de matrizes, ou arrays também chamado. Temos matrizes unidimensionais e bidimensionais. Esse daqui, nós temos um comentário sobre o funcionamento dele. Então, suponho que seja necessário armazenar e manipular 10 nomes e pessoas no programa. Para isso, seriam necessários dezenas de variáveis, cada uma armazenando um nome diferente, como, por exemplo, o nome 1 contém o nome 1, o nome 2 contém o nome 2 e assim por diante. Em vez disso, é possível declarar apenas uma única variável indexada, também conhecida como chamada de array, matriz e assim por diante, onde a gente tem uma única variável e ela corre o índice dela. Então, nesse caso, o nome 0 contém o nome do índice 0 contém esse nome. O nome do índice 1 e assim por diante. O número entre conceitos refere-se ao índice que diferencia conteúdos da variável. A imagem abaixo ilustra a estrutura desse array unidimensional e bidimensional também. Como que funciona? A estrutura dele é da seguinte forma: array unidimensional. Então nós temos a variável, nesse caso foi chamada de x. Aqui nós temos o primeiro índice. Uma coisa importante que eu vivo falando para os alunos é: o índice, nesse caso, começa no 0 e vai até 9. O tamanho dele é de 10. Então ele tem 10 posições, porém começa no 0. E nós também temos os arrays bidimensional, onde temos linhas, tá? Então linha 0, linha 1, linha 2, e coluna 0, 1, 2 e 3. Onde a variável x agora ela tem uma variação do tipo linha e coluna. Mas não é o motivo dessa matéria que eu passei para os alunos. Como que funciona a sintaxe dela? A sintaxe é assim: eu coloco o tipo de dado, o nome que você quer dar para o seu array, igual, inicializo ele, coloco o new, coloco o tipo de dado novamente, que é o mesmo que está aqui, e a quantidade. Aqui está a explicação, e aqui tem um exemplo. Então, ó, tipo de dado, coloco entre colchetes, coloquei uma variável chamada, nome da variável chamada números, tá? É um arrayzinho, igual o new, inicializo ele como int 10. Então eu criei um array com nome e números que contém 10 elementos do tipo int. E seu índice que está aqui dentro é de 0 a 9. Mesmo caso dias dos meses. Então eu tenho uma string, lembrando, né? Meses é string, não são números, são letras. 12. Então ele contém 12 elementos, porém o índice dele é de 0 a 11. E aqui embaixo tem atribuições de valores. Nós podemos passar as atribuições diretamente para ele. Ou a gravação é feita dessa forma. Então eu tenho números do índice 0, guardei um valor 100. Número do índice 5, 38. Número do índice 8, 17. E o mês da semana, meses do ano, meses 0. E o meses do ano, meses, índice 0, janeiro, 3, abril, 11, dezembro. Os arrays podem ser criados e inicializados de uma outra maneira. Em vez de ser uma operação new, nós podemos também definir os elementos entre as chaves separados por vírgula. Sua sintaxe é tipo do dado,
o nome dele e os valores definidos por vírgula. Se for número, simplesmente coloca o número. Se for string, coloca entre aspas. Então vamos ao exemplo do programa. Então vamos criar um programa novo. Então start, empty, next. Sempre colocando o local correto da gravação. Então eu vou apontar aqui. Dentro dessa pasta, colocamos o nome do programa. Então, array. Então ele vai ficar dentro dessa pasta. E aqui em cima, o mesmo nome abaixo. Esse nome depois a gente pode modificar dentro do programa para apresentação. Por padrão vem o Hello World, vamos apagar o Hello World e vamos incluir os botões. Então, como vamos utilizar os botões no como? Vamos colocar aqui este botão e embaixo vamos colocar um text view onde vai ser apresentado. Embaixo o outro botão e o outro text view e um botão para fechamento do programa. Aqui nós temos os controles dele. O mais prático que eu passo para os alunos é você já definir aqui as posições dele. Então geralmente eu ponho 8 e 8. Já vamos colocar nomes aos botões. ID desse btn sair, enter e sair. Aqui em cima, esse daqui, ele vai gerar números aleatórios, enter, e btn aleatório, sem acento, sem nada. Text view. Geralmente eu ponho TV de text view. aleatório. Este botão btn meses, melhor dia da semana. Vou colocar só dia da semana. Então, array dia da semana. Vamos colocar eles no local. Da mesma forma, eu acho mais fácil fazer isso. Vamos colocar ele nas posições. Vamos deixar match constraint para ele alcançar tudo. Um tamanho interessante dele aqui, pelo que eu vi, vamos colocar 22 dp. 22 dp minúsculo. E aqui também 22 dp. Do mesmo jeito, vamos colocar o mesmo tamanho. 8 para cada lado. 8 para cada lado. Vamos colocar o match para ele encontrar as paredes. E acima 8 também. Nosso text view. Vamos colocar de 20 dp. Text view de dp. Vamos fazer as ligações entre eles. Aqui em cima vamos colocar 8. Vamos colocar 8 para cada lado. Não altera o tamanho dele aqui, ó. O pessoal tem a mania de alterar aqui. Se você alterar aqui, ele vai ficar no tamanho exato. Ele não vai ficar no tamanho conforme o tamanho da variável. Então deixa ele sem mexer essas laterais. E vamos tirar o nome dele daqui, deixar em branco para não aparecer nada para o usuário. Da mesma forma aqui, array dia da semana. Acima vamos colocar
Eu coloquei 8 ali, para esse caso, vou colocar de 6, 6. Também 8 para cada lado. E vamos limpar o text view dele. Este, eu vou fazer a ligação para que ele não fique fixo a esse objeto, como já expliquei para vocês. Ele vai fixar aqui em cima. E depois eu vou colocar ele em uma posição interessante aqui embaixo. Então, esse text view está ligado aqui, vamos colocar já o nome dele, então TV semana. Muito bem, então todos eles estão ligados. Vamos ao código. Aqui então nós vamos criar as variáveis do sistema, então button, seguindo aqui o mesmo nome que foram dados, então botão gerar número, depois botão semana, então aqui NR, vírgula, botão semana e o botão sair. Aqui nós temos text view result número e o outro é result semana. Result semana. Vamos criar os find view by ID. Então, botão gerar número é igual a find view by ID, r.id.btn gerar número aleatório. Aqui, para ficar mais fácil, deu Ctrl D e ele vai, D de dado, duplicar. Aqui nós temos botão semana e por último botão sair. Então, botão sair. Alteremos, vamos alterar aqui, né? Ponto btn semana e aqui botão sair. Btn sair. Vamos fazer já botão sair, então botão sair.set on click listener, new minúsculo on click listener, finish, finalizado. Vamos criar agora o outro botão. Então, números aleatório, vai chamar número aleatório e apresentar semana. Então, botão gerar número aleatório, ponto set on click, no on click listener, e aqui eu coloquei como números aleatórios, então números aleatórios. Aqui o que acontece? Eu vou chamar esse método. Como esse método não existe, o que ele vai fazer? Ele vai colocar em vermelho para a gente. E a gente faz um pequeno truque aqui, ó. Eu clico onde ele está me oferecendo algo aqui, verifique o que ele está oferecendo, criar método. Não é Anonymous, tá? Vai ser dentro da minha main activity. Ele vai gerar aqui para baixo do meu onCreate. Tá? Essa chave do onCreate e essa chave da minha classe toda. Não posso fazer aqui embaixo, não funciona. Então ele fica entre a finalização do onCreate e a finalização da classe. Vamos criar já e deixar pronto o próximo botão. Então, botão semana, ponto, set on click listener, new on click listener, e eu chamei esse de apresenta semana. Então, aqui pode ser qualquer nome, tá? Apresenta semana, coloco entre parênteses para ele entender que é um método. Clico aqui, ele me oferece main activity. Vamos fazer primeiro o da semana. Como que é feito o da semana? Então, primeira coisa de tudo é nós criarmos a variável para o array. Então, vamos lá. Como que é essa variável array? Então, primeiro eu vou criar uma string e ela vai ser auxiliar. Auxiliar igual, abre e fecha. Inicializo ele com nada dentro. Depois eu vou criar a minha array. Então, string
colocando os conchetes, ele já entende que é um array, coloca o nome dela, então semana, igual. Aí ele já abre e fecha pra gente, aqui dentro eu coloco dias da semana. Então criei os dias da semana, cada um deles separado por vírgula dentro de uma, como é string, como é do tipo string, então eu tenho que colocar entre aspas. E aqui eu vou fazer um laço para que ele corra ou ande todos esses itens que estão dentro da semana. Como é que eu faço isso? Crio um for, inicializo uma variável, aqui vamos chamar ele de inteiro, vou chamar de inicializando no zero, que é o índice onde ele começa. E aqui tem um truque. Qual que é o truque? A semana, ou melhor, eu tenho que verificar se o meu contador ele é menor da quantidade que está aqui. E essa quantidade que está aqui, eu não vou ficar contando. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então tem que ser o quê? Entre 0 até 6. Eu poderia muito bem colocar o 6 aqui e finalizar o i++, ele já iria funcionar. Só que não tem cabimento nós ficarmos aqui contando cada item desse. Então, o que é mais fácil? Eu escrevo semana e coloco coloco o ponto, ele me traz todos os métodos referente a esse nome semana que é referente a string. Então eu tenho um chamado length. Isso aqui me traz o tamanho de quantos itens tem aqui. Então, na verdade, isto que eu estou marcando agora contém os itens que estão aqui, o tamanho, a quantidade. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se é menor que 7, então é 6. Então ele vai de 0 até 6. Ok? Aqui então agora eu vou criar com auxiliar o acumulador. Nada mais nada menos, vai juntar todas essas strings da maneira que eu quero. Então eu coloco aqui a semana. Agora eu peço para ele correr. A palavra correr aqui é andar por todos esses itens para guardar a informação aqui dentro. Então, vamos colocar também aqui aqui vamos apresentar ele. Eu não criei todos os find view by id, então vamos criar agora. Então, meu result número é igual a find view by id, r.id.text view número aleatório, para apresentar na tela. E o outro é o meu result semana, que vai apresentar o dia da semana. Então, find view by id, r.id.text view semana. Então, eu vou utilizá-lo aqui para apresentar a semana. Então, eu tenho o meu resultado, meu result semana.setText e coloco auxiliar. Então, novamente, só para esclarecer para vocês o seguinte: o auxiliar, a variável auxiliar, contém o que está dentro do auxiliar. Esse aqui é um acumulador. Ele está juntando com os dias da semana, pegando o índice. Então, ele pega o 0 e põe aqui dentro. E pega o 0 e põe aqui dentro, que representa o domingo. Concatena com tracinho, joga auxiliar. Na próxima passada, ele soma 1 no i. Próxima passada, o i agora não vale 0, vale 1. Para a próxima dia da semana, ele coloca o índice 1, guarda segunda-feira, joga dentro do auxiliar. E assim sucessivamente, até ele completar todo o dia da semana. Vamos agora criar o código de números aleatórios. Então eu vou criar um auxiliar do mesmo tipo, que ele vai servir também para ser o acumulador. Vamos criar então uma variável chamada números, do tipo inteiro, mas é um array. Então eu coloco os conchetes, escrevo o nome dele, números, igual, inicializo ele, int. E aqui ele vai ter um array. Esse números vai caber o quê? 10 itens aqui dentro. Mesmo esquema, vamos criar aqui uma variável for para que ele corra todos eles.
Posso criar a mesma variável, até do mesmo nome, porque ele é um método separado do outro, ele só funciona dentro dessa chave, a qual ele é destruído logo em seguida. Então, int, aqui eu vou colocar como cont, como o nome de outra variável. Começa no índice 0, cont menor, vamos colocar aqui 10, tá? Ele vai de 0 a 9, ponto e vírgula, cont mais mais. Abro as chaves e vamos fazer ele guardar esses números aleatórios. Então, números, que é a minha matriz, aqui dentro eu vou fazer ele fazer a variação de 0 até 9. Está vendo o cont? Ó? Então, ele vai contar de 0 até 9. Vai de 0, por quê? Porque tem uma regra que enquanto o cont for menor que 10. Então, 9. E aqui eu vou usar um método, tá? Eu vou chamar uma classe de matemática, que é chamada math, ponto, um método randômico, random, e ele é simples, é só multiplicar pelo número que você quer que ele gere. Então eu quero que ele gere números de 0 a 100. Se eu colocar 100, ele vai gerar, porém ele exclui o 100. Por quê? Porque da mesma forma que ele trabalha com índice, ele começa no 0 e termina no 99. Então isso aqui ele gera números aleatórios, até, ou melhor, entre 0 a 99. Se eu quero que apresente de 0 a 100, basta colocar mais um aqui, ó, 101. Agora ele vai de 0 a 100. Existe um erro aqui. Esse math aqui, ele precisa, tá vendo? Requerido inteiro. Por quê? Porque ele retorna double. Muito simples. Ele vai oferecer para a gente uma funcionalidade, uma melhoria chamada cast. Coloca o cast. Então ele está fazendo o seguinte: converta isso daqui inteiro. Terminou? Não. Eu preciso acumular isso para poder apresentar para o cliente, ou no seu programa auxiliar igual auxiliar, mais. Aqui eu vou falar que o cont recebe mais um. Simplesmente para que ele demonstre na tela, para ele não começar no 0. O cont começa no 0. Se eu mostrar isso aqui na tela, fica esquisito ele mostrar os números de 0 até 10. Mas aí fique a gosto de vocês. E aqui eu vou colocar uma seta para ele apresentar na tela. Um espaço também para não ficar tudo junto. E aqui eu vou colocar o que? Números. E coloco o cont para ele apresentar o número. E eu vou pedir para ele também pular uma linha. Então ele mostra a primeira linha, número aleatório, e pula. Para pular a linha, string, é só colocar o /n e ponto e vírgula. Então aqui o que ele está fazendo? O acumulador dele, o auxiliar igual ao auxiliar mais, ele pega o cont está valendo 0, aqui soma, vai ficar 1. Então o primeiro item, ele vai mostrar o número que ele acabou de gerar aqui em cima aleatório. Aí pula a linha, guarda dentro do auxiliar. Depois, na próxima passada, o cont vai para 1. Então ele faz números do índice 1, gera o número aleatório, joga aqui dentro desse números do índice 1 nesse momento, cai aqui embaixo, pega o valor auxiliar anterior e junta com o cont mais 1, ele vai para 2 e mostra o próximo número e assim sucessivamente. E aqui eu tenho result números.set text do auxiliar. E aqui finaliza o nosso programa. Vamos testá-lo. O que nós temos então aqui? Ao clicar em números aleatórios, ele vai gerar para a gente os 10 números aleatórios. Como eu falei para vocês, números aleatórios, ó, aqui então, ó, esse número 1 representa o cont mais 1. Então deveria ser 0. Aqui então eu coloquei de 1 a 10. Nada mais nada menos que é o meu contador mais 1. E aqui essa seta é só para indicar que ele vai mostrar esses números.
Cada vez que eu clico aqui, ele gera número aleatório. E lembrando que esse math.random, ele gera números aleatórios, porém ele pode, nesse período aqui, da 0 a 100, duplicar os números. E aqui embaixo, dia da semana, eu coloco e ele apresenta o dia da semana. Algo que me perguntaram foi assim, ó, o último dia da semana, que é o sábado, ele coloca um tracinho. Como que eu retiro esse traço? Então, voltemos aqui, vamos terminar o nosso programa aqui. Ó. Dia da semana. Aqui também, ó, auxiliar é igual ao auxiliar mais. Aqui então, como eu já tinha passado para vocês, é isso daqui, ó. Vamos utilizar esse substring que faz parte. Esse substring ele faz parte da classe lá da string. Então, ponto. Substring. Esse substring, ele quer saber, ó, begin index, onde eu inicializo ele. Então, nesse caso, eu vou inicializar ele no 0. Quem que é o 0? Onde ele começa no domingo, aqui a letra D é o 0. E até onde ele vai? Ele vai percorrer todo isso daqui. Então, novamente, eu pego o tamanho do auxiliar, ponto, length, e aí eu retiro os dois últimos itens. Então, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu estou percorrendo de 0 até o final, lembrando que no final, nós temos um tracinho com espaço. Então ele vai voltar o quê? Ele vai voltar 2 aqui. Ó. Então ele vai voltar esse espaço e esse aqui vai ficar. Então como que ele está fazendo aqui? Ó? Auxiliar recebe o auxiliar ponto. Pegue o 0 aqui, a letra D, percorra o final dele, todas as variáveis que estão aqui dentro, no caso os dias da semana, pegue o último e volta 2 casas. Executando o programa novamente. Números aleatórios continuam aqui e o dia da semana não tem mais o tracinho. Senhores, mais uma vez, obrigado. Fique aí, bons estudos. Depois me procurem aí para tirar dúvidas. Até mais, ótima semana.